E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência fazendo exercícios agora do módulo 7, ok? Esses exercícios são da apostila Eleva para o segundo ano do ensino médio, Química 1, apostila 2. Como eu disse, capítulo 7. É o último módulo tratando de hidrocarbonetos, ok? Então são exercícios um pouquinho mais elaborados para a gente fechar essa primeira função orgânica. Primeiro exercício que a gente vai fazer, exercício do grupo dos conceituais, exercício 1. Nomeie, de acordo com a nomenclatura oficial da IUPAC, o composto. Atenção aqui, ó. Nós temos um hidrocarboneto de cadeia mista. O que significa isso? Temos uma parte aberta, aqui, ó, essa e aqui, e uma parte fechada. O que a gente vai fazer? Quando a gente seleciona a cadeia principal de cadeias mistas, a gente tem que optar ou pela cadeia aberta ou pela fechada como principal. Nesse caso, a cadeia fechada tem maior prioridade, ok? Porque tem mais carbonos aqui e eu analisando o que fica para fora dela como radical é mais simples para eu nomear. Assim, sobram para a gente os seguintes radicais. Então, ó, essa é a cadeia principal, isso é um radical, isso é outro e isso é outro. Lembra que uma das regrinhas é ter a maior quantidade possível de radicais, ok? Então, se a gente conseguir quebrar esses radicais em partes menores, melhor ainda para o nome. Bom, aqui agora a gente tem que numerar essa cadeia, porque eu poderia mudar a posição dessas coisas. Aí a gente pensa assim, poxa, mas eu começo numerando como carbono 1 aqui ou aqui? Eu vou nesse exercício testar com vocês de duas formas. Antes disso, vamos ver quais radicais a gente tem. Então, ó, eu tenho aqui, ó, um radical com um carbono, um radical com outro carbono. Um carbono só leva o nome de radical metil, ok? Então, tenho dois radicais metil. E aqui um radical com dois carbonos é o radical etil. Agora, então, vamos ver a numeração. Vou testar de duas formas. Vou começar numerando da seguinte maneira. Olha só. Comecei aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3, ok? Na ordem alfabética, vem primeiro o etil do que o metil, ok? Então, o que eu tenho? No carbono 3, eu tenho um etil, então é 3-etil. No carbono 1, eu tenho dois radicais metil, então fica 1,1-dimetil. Cadeia fechada, ciclo com 4 carbonos, ligação simples, butano, ok? Então, só para a gente ver aqui, ó. 3-etil, 1,1-dimetil, ciclo butano. Coloquei aqui para vocês também uma outra numeração em rosa. Olha só, começando aqui, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Dessa numeração rosa, o que eu teria? 1-etil, 3,3, porque tá aqui, ó, nesse carbono eu tenho 3,3-dimetil ciclo butano. Aí você pode pensar, qual das duas numerações está correta? Lembra que a numeração tem que ser a menor possível. Vamos analisar aqui, ó. Se eu somo 1 com 3, eu tenho a soma 7. Se eu somo 3 com 1, eu tenho soma 5. Como 5 é menor que 7, a nomenclatura correta e a numeração correta, consequentemente, é essa verde, não é a rosa, ok? Então, quando você tem dúvida, você pode até numerar de mais de uma forma e testar e ver aí a soma, né, das posições dos radicais. A que der o menor número é, de fato, a correta. Assim, a numeração em rosa está errado. O correto é a numeração em verde. O nome desse composto inteiro é 3-etil, 1,1-dimetil, ciclo butano. Ok? Vamos lá, então. Próximo exercício que a gente vai fazer. Exercício número 2 dos conceituais. Nomeie os compostos a seguir e identifique os grupos presentes em cada um. Vamos lá. Esse primeiro composto aqui, ó. O que a gente tem nele? Bom, nós temos uma cadeia mista novamente, cadeia fechada e aberta. Obviamente, a cadeia fechada é mais complexa do que a aberta, então a aberta vai ser um radical. O que a gente tem aqui nela? Nós temos radical com um carbono só. Esse radical é um radical metil. Numerando agora a cadeia. A prioridade na numeração, como eu já falei para vocês, é a dupla em cima do radical. Então, primeiro vem a dupla.
Cuidado, se eu começo numerando aqui, ó, carbono 1 e depois carbono 2, eu não passei por cima da dupla. Numeração de duplas em ciclos, eu tenho que passar por cima. Então, o carbono correto para numerar aqui é esse daqui, como carbono 1. Ok? Então, ó, 1, passei por cima da dupla, 2, 3. Nome desse composto. No carbono 3 eu tenho um metil, então é 3-metil, cadeia fechada, ciclo, com 6 carbonos, X, ligação entre eles. No carbono 1 eu tenho uma dupla, então eu tenho X1N, ok? 3-metil, ciclo, X1N. Só lembrando aqui que eu coloco esse hífen porque começa aqui com H, então não posso emendar aqui. Outra possibilidade do nome também seria não colocando o número 1. Por que eu não coloquei? Porque uma vez que eu coloco o 3 aqui, no metil, fica subentendido que o meu primeiro carbono é o carbono da dupla, ok? Já que ela tem prioridade, é por ela que eu começo a numerar. Mas, se você quiser, pode colocar essa nomenclatura aqui, essa primeira, que também está correta. Próximo composto é esse daqui para a gente nomear. Vamos lá, temos aqui novamente cadeia mista, com 3 carbonos fechada, 3 carbonos a parte aberta. O que é mais complexo? Se empata no número de carbonos, dá preferência para fechada, por conta de escolher a cadeia principal. Assim, essa vai ser a cadeia principal, o que está para fora é a cadeia, são os radicais, ok? Essa cadeia aberta é o radical. Radical com 3 carbonos. Pendurando pelo carbono do meio, aprendemos que tem o radical isopropil, tá aqui. Como eu tenho aqui somente isso de diferente no ciclo, qualquer lugar que eu coloco esse isopropil, eu vou ter o mesmo composto, então eu não preciso numerar a cadeia. Assim, o nome desse composto inteiro fica isopropil, ciclo, porque a cadeia é fechada, com 3 carbonos prop, ano, porque é ligação simples e hidrocarboneto. Então, esse é o isopropil, ciclo propano. Ok? Próximo. Temos aqui, novamente, uma cadeia mista. Aqui, de novo, eu tenho cadeia fechada, como cadeia principal, por ser mais complexa. O que está para fora é o meu radical. Radical com um carbono, radical metil. Cuidado aqui nas numerações, tá bom? O que eu vou colocar aqui é a menor numeração possível. Se você colocou alguma outra, pode fazer aquele esquema que eu ensinei no outro exercício. Conta os valores que você achou de numeração das duplas e do radical, tem que dar o menor valor. Aqui o correto seria você começar numerando como 1, ok? Esse carbono é o carbono 1, carbono 2, 3, 4. Lembra que tem que passar por cima. Então, ó, 1 aqui, passei por cima da dupla, 3, 4. E aí depois 5, 6. Então, aqui eu já estou contando. Se eu faço aqui, ó, 1 e venho para cá 2, 3, eu não contei essa dupla, tá? Então, não tem por que eu fazer assim. Vai dar outra numeração que não é a melhor e a menor possível, ok? Bom, dando o nome disso daqui. Então, no carbono 1 nós temos um metil, então é 1-metil. Cadeia fechada com 6 carbonos, ciclo X. Nos carbonos 1 e 4 eu tenho uma dupla. Então, eu tenho X1, 4, hexa, né, no caso, 1, 4 dieno. Carbono 1, eu tenho metil, cadeia fechada com 6 carbonos. Nas posições 1 e 4 eu tenho uma dupla em cada um desses carbonos. Eu coloco esse A porque aqui, ó, consoante, consoante, ok? Então, só para poder emendar essa palavra, certo? Próximo exercício. Exercício aqui que a gente vai fazer é daquele assunto que é um tópico dentro da orgânica, só para a gente passar aqui e ter um conhecimento básico dele. A classificação dos compostos orgânicos em funções facilita muito a apreensão do conhecimento nesse campo. Porém, devido à grande quantidade de compostos orgânicos descobertos até o presente, fez-se necessária a adoção de outros critérios de classificação, tais como as séries orgânicas. Observe a relação dos compostos a seguir. Então, ele deu aqui essa tabelinha para a gente. Falo das séries orgânicas. Levando-se em consideração as linhas horizontais e as colunas verticais da tabela, marque a alternativa que corresponde respectivamente às séries formadas. Então, eu ensinei para vocês que existem 3 séries orgânicas. A série homóloga, isóloga e heteróloga. Vamos lá.
Primeiro aqui, vamos analisar linhas horizontais. Tenho aqui e aqui, ok? O que muda daqui para cá? Ó, primeiro, eu tenho a mesma função orgânica. Ó, carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. A única coisa que muda aqui é, primeiro, o carbono continua a mesma quantidade. O que muda são os hidrogênios. Hidrogênios, ensinei para vocês, pelo som, hidrogênio, série isóloga, ok? Agora, vamos analisar aqui nas colunas, vertical. Por exemplo, aqui, ó, C3H8, C4H10, C5H12. Continuo na mesma função orgânica, ok? Mas agora, mudei carbono e também mudei hidrogênio. Olha só o que eu mudo daqui para cá. Eu aumentei daqui para cá um CH2, aumentei um CH2 daqui para cá também. Eu não aumento sempre quantidades de unidades constantes, no caso aqui é o CH2. Então, isso, como eu disse para vocês, leva o nome de uma série homóloga. Assim, a gente tem aqui em linhas a série isóloga, em colunas a série homóloga. Alternativa E, ok? Por fim, o último exercício para a gente fechar hidrocarbonetos e dar início ao estudo das nossas próximas funções orgânicas. Para se dar nome a um composto com cadeia ramificada, sua cadeia principal deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Assinale a alternativa que corresponde à ordem de prioridade na numeração da cadeia carbônica. Muito importante saber isso, não só para essa questão, mas para a gente poder depois nomear todos os outros compostos, ok? Então, a gente tem 3 coisas que são características de uma cadeia, que pode aparecer na cadeia. Nós temos radicais, a insaturação, que pode ser duplas ou triplas, e o grupo funcional. Até agora, o primeiro que a gente estudou, hidrocarboneto. A partir de agora, a gente dá início a outros. O mais importante desses 3, o primeiro deles que a gente analisa, é grupo funcional. Depois disso, o próximo que a gente vai analisar é a insaturação, ou seja, dupla ou tripla. E só por fim a gente analisa os radicais. Então essa é a nossa prioridade na hora de numerar uma cadeia. Assim, a prioridade que ele pede aqui é justamente grupo funcional, insaturação e por fim radical. Alternativa correta, alternativa D, ok? A gente fecha agora os nossos módulos de hidrocarbonetos. Bons estudos para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula dando início às outras funções orgânicas, ok? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.